Oi pessoal, então vamos lá para a nossa atividade assíncrona. Escolha de uma composição com frutas, uma natureza morta. Aí tem um esboço da composição, levando em consideração a profundidade dos elementos em perspectiva e a definição de quais técnicas nós vamos usar. Feito isso, o desenho é transferido para um papel canson, onde você vai aplicar as cores, vai aplicar as técnicas dessa aula. Então, considerando também que você pode utilizar algumas técnicas já aprendidas, como eu pensei em fazer, por exemplo, na folha, a técnica da impressão, que os veios da folha estejam brancos. Mas aí tem o desenho acabado, terminado. Agora vamos apagar a parte que ficou mais grossa, a linha mais grossa, porque isso não convém na hora da pintura com lápis de cor. E aí eu tenho no computador a imagem das frutas em que eu vou me basear para a pintura da textura. Cada fruta tem uma textura, tem uma tonalidade, uma cor, e eu vou tentar me aproximar um pouco mais, sempre me baseando no desenho da estampa, que eu selecionei anteriormente. Então, definido isso, vou começar a pintar os morangos. Essa técnica que eu defini anteriormente, como vocês podem ver aí no desenho do rascunho, é um sombreamento tonal. O que é o sombreamento tonal? Que você se utiliza de apenas uma cor e você pode variar os tons. Então, eu utilizei apenas uma cor de lápis e variando os tons. Agora, eu selecionei 3 cores para começar a trabalhar o maracujá. Vou começar com um tom mais claro, uma cor mais clara. Então, eu comecei pelo amarelo. Depois vou passar para os tons mais escuros, já pensando em termos de sombreamento. Só que agora eu estou utilizando qual técnica? Vou também trabalhar com sombreamento, só que o sombreamento agora são com outras cores. Então eu digo que essa técnica é um grafismo não direcional. Por quê? Porque eu estou suavizando as linhas do lápis, não estou deixando a linha transparecer. Então é como se eu tentasse fazer o máximo de uma camada homogênea de uma determinada cor, mesmo que varie a tonalidade, os tons daquela mesma cor. E aí estou acrescentando algumas outras cores, mas sempre suavizando a linha do lápis, nunca deixando muito expressivo a linha do lápis, Então eu não sei em qual direção, por exemplo, o observador que olha o desenho não vai saber qual direção eu fiz a pintura, tá? Por isso a gente diz que é o grafismo não direcional. Estou sombreando aqui algumas áreas, quer dizer, a sombra da folha que vai estar destacado em um tom mais escuro ainda, certo? Fazendo alguns detalhes. Ok.
Esse é o resultado final. Vamos agora partir para a escolha das cores que eu vou utilizar para fazer o abacate. Sempre me baseando nas cores que eu tenho na estampa, né? Então a estampa está ali no computador, eu estou observando. Então o caroço do abacate é um pouco marrom. E aqui eu selecionei que eu vou me utilizar dos grafismos direcionais. Isso significa que eu vou dar destaque à direção da linha. Não vou suavizar a linha. É exatamente para observar. A pessoa observa o seu desenho e ele vai poder ter uma noção de qual direção você usou para cobrir essa área da pintura. Pintando a outra parte do abacate também, sempre nos mesmos tons, e também estou usando o grafismo direcional. Não preciso me preocupar em suavizar a camada, tá? Eu posso deixar do jeito que eu comecei a pintura, né, na direção que eu comecei. Agora uma dica aqui nunca fazer a pintura de qualquer maneira, né, nessa questão dos grafismos direcionais, porque você tem que tomar cuidado, ele pode cair, incorrer no erro de você criar uma superfície muito plana por conta desse grafismo e não criar esse aspecto de profundidade. Aí tem o resultado final do abacate. Como eu falei para vocês, vou utilizar nas folhas, né, a técnica da impressão que vocês já conhecem. Aí, olha, grafismo não direcional for o maracujá, ok. Vou só confirmar. Grafismo direcional, o abacate, ok. O que mais que eu fiz? Sombreamento tonal, os morangos, ok, também. Então, já me utilizei de todas as técnicas necessárias para a aula, certo? Então, vamos fazer o nosso acabamento agora. Pintando, né, as folhas com a técnica, aí fazendo detalhes para a textura dos caroços, né, do maracujá. Aí, ok. Vou criar um pouco mais de linhas aqui no abacate. Aí no morango eu resolvi acrescentar umas linhazinhas, não sei se vocês conseguem ver, mas umas linhazinhas para dar a ideia das sementes. E aí também fiz através da impressão, na técnica da impressão. E escureci um pouco mais o morango, né? Com o mesmo lápis, olha só, né? Sombreamento tonal, é sempre a mesma cor. Ok? Detalhes agora das folhas, né? Do morango. Aqui eu não fiz um desenho prévio, para exatamente sair bem sem planejamento mesmo. Agora é interessante sempre colocar dois tons de verde, tá? A gente chama de quebrar o verde, porque o verde é uma cor que necessita sempre de uma complementação, para ele não ficar artificial. E agora, finalizando o desenho, vou criar uma superfície de fundo e para que também uma superfície em que as frutas estejam apoiadas.
Então já fiz a superfície lá do fundo, uma textura, através do que? Da rachura, né? Também vocês já aprenderam essa técnica. E aqui eu vou criar um padrão de como se fosse uma toalha, tá? Vou criar esse padrão de planejamento. Também vocês já aprenderam isso na disciplina de bidimensionais 1. Aí o desenho terminado, a parte da toalha, né, onde as frutas estão localizadas. Vou utilizar ainda 2 lápis mais escuros, que a gente usa geralmente como sombra, que é o lilás, o roxo e o azul escuro. Então, vou complementar aqui a parte do fundo para ficar com a rachura mais interessante. Não ficar só o azul. Então, vou fazer isso para todo o fundo, a parte do fundo. Aí, o resultado final.